Fala massa atleticana, todos os seguidores do canal Bica Galo, Vitor Fagundes mais uma vez aqui com vocês no terceiro episódio desse retorno do quadro Nó Tático aqui no Bica Galo, nessa parceria muito legal entre o canal e o Vingança Alvinegra, que é a minha página do Twitter e que se vocês ainda não conhecem é só procurar lá no Twitter, @1908vingança, que vocês vão encontrar todos os conteúdos que eu faço lá e vai ser um espaço muito bacana pra gente falar muito sobre o Galo diariamente. Esse terceiro episódio, do Nó Tático, a gente vai falar sobre reforços para o ataque. Como vocês podem lembrar, o primeiro a gente falou sobre reforços para a defesa, o segundo para reforços do meio de campo, e agora a gente vai focar no setor ofensivo, falando de ponta esquerda, centroavante e ponta direita. Todos jogadores que eu acho que poderiam muito bem elevar o nível do Galo em 2024, para que a gente fatalmente tenha, na temporada que vem, uma temporada muito melhor do que foi 2022 e que vem sendo em 2023. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão de indicações, todos os jogadores de 30 anos ou menos, com contrato para terminar no final de 2023 ou no meio ou final de 2024, pois facilita um pouco as negociações nesse contexto. Então, se vocês vêm gostando de todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, informando vocês, sempre com muito cuidado, muito profissionalismo e carinho, eu peço para vocês seguirem o canal, deixarem um like de vocês, os comentários também, pois o feedback é sempre muito importante e excelente para a gente saber se o trabalho está sendo legal, e também compartilhar o máximo possível, pois quanto mais pessoas souberem do que a gente está falando aqui, mais fácil vai ser da gente criar bons debates dentro da torcida do Galo e também de cobrar a diretoria com bons nomes para que a gente consiga reforçar o nosso elenco para o ano que vem. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo que eu vou trazer agora, todos esses nomes foram muito bem pensados, mas assim, vamos parar de conversa aqui e vamos falar de Galo logo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos que vamos, galera! Então bora começar falando sobre a ponta esquerda, uma região do campo que desde a saída do Keno, eu acho que a gente nunca conseguiu ter alguém ali realmente firme naquelas características que a gente gosta, de um jogador veloz, driblador, rápido, que pode ser criativo, tanto indo a linha de fundo ou então cortando para dentro. A gente tem algumas opções no elenco, a gente tem o Pavon que joga por ali, mas eu acho que joga melhor na direita. Assim como o Alisson, que é um dos melhores prospectos da nossa base, que joga também aberto pela esquerda, mas eu prefiro ele pela direita. Temos o Patrick, que é um jogador muito agudo, muito físico de linha de fundo, mas que infelizmente ainda não deu certo aqui, ainda não agradou. E temos o Rubens nos últimos tempos sendo esse meia esquerda, não tão com ponta, mas assessorando a Arana para que ele possa subir. Paulinho já jogou por ali, mas a gente já viu que ele é um segundo atacante ou um atacante de fato ali, um dos bons, um dos melhores do Brasil. Então a gente precisa contratar. O primeiro nome que eu trago aqui é o do Benjamin Domingues, do Gimnasia La Plata, da Argentina. Um jogador de 20 anos, com contrato para terminar no final do ano que vem. Um jogador que eu acho que está entrando na parte da maturação muito interessante para dar o salto de qualidade. Eu espero muito que esse salto aconteça aqui no Galo. Se o Galo conseguisse contratar esse jogador, seria um atleta que chegaria, teria uma lapidação final ali em algumas questões dele, ali, principalmente a tomada de decisão no último terço, mas que é um jogador que eu acho que a torcida apaixonaria ali com o Benja, porque ele é muito agudo, incisivo, driblador, veloz, aquele cara que consegue fazer o drible curto e assim, realmente achar soluções em espaços curtos que levantam a torcida, assim, sabe, que está sempre pegando a bola e indo para cima. Então acho que seria um casamento perfeito. Acho que ele vai ser, sim, muito sondado no início do ano de 2024, na primeira janela, na janela de inverno da Europa. Mas se o Galo for esperto mesmo, ele vai lá e busca esse jogador, porque ele cairia como uma luva dentro desse time, principalmente no relacionamento com a torcida. Agora o segundo nome é um nome que eu gosto muito, já falei dele no Twitter algumas vezes, lá atrás, nas listas que eu fazia, que é o Aravena, um chileno da Universidade Católica. Um jogador que ele é completo, menos tendo a baixa idade que ele tem, 20 anos, e jogando todas ali da frente, do setor ofensivo. Ele é um jogador que se sobressai como ponta esquerda, mas que joga muito bem como ponta direita e também como centroavante e segundo atacante. Principalmente nas seleções de base do Chile, e ele já foi convocado para a principal também, o Aravena ele vem jogando como centroavante, como aquele jogador que nem o Paulinho vem sendo, aquele jogador que não é bem
alto, ali não tem aquela estatura, mas ele é muito bom de infiltração. Ele é muito veloz, muito inteligente, tem um bom drible, é incisivo também, está sempre bem colocado. Então eu acho que ele seria uma contratação e tanto pra gente. Né? A gente teria que ter também um pouquinho de paciência ali no início, a gente sabe como é que é a adaptação, principalmente de jogadores jovens. A gente viu isso com o Borreiro, por exemplo, né? Mas ele está com um contrato já para terminar em dezembro de 2023, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato, e eu acho que o time que for rápido ali conseguir o Aravena vai assim fazer um negócio enorme, sabe? É um jogador que está pronto para dar o próximo salto, e seria muito interessante que ele desse esse salto aqui no Galo, né? Vestindo o manto alvinegro. E o último nome é o Perito Barrios, o Nahuel Barrios. Ele é do São Lourenço de Almagro. Um baixinho, tá ali entre os seus 1,55 e 1,65, assim, ele é realmente bem truncadinho, assim. Tem uma força física interessante pro tamanho dele, então ele aguenta o tranco e tudo mais, mas compensa tudo isso com uma habilidade, uma velocidade, não só física, mas de raciocínio também, muito acima da média. É aquele jogador baixinho que o adversário deve ficar pensando, meu Deus, que cara insuportável, que cara chato, alguém tira esse cara de campo e tudo. E eu acho que ele inflamaria a torcida do Galo em diversos aspectos, assim, seja com dribles, com infiltrações, com a velocidade dele, com a raça e tudo mais, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de um jogador assim, sabe? Eu acho que ele entregaria muito isso. É um jogador muito técnico também, mesmo com toda essa velocidade, essa vontade, também tem muita técnica, bola parada. E eu acho que, assim, aos 25 anos, estando pronto, ele seria uma opção muito segura. Tá com um contrato para terminar em dezembro de 2024. O Galo chegaria, contrataria o Perito Barrios e ele já poderia só... Vai para campo, cara. Faz o que você sabe, vai para campo, vai jogar, vai incomodar os outros. E eu acho que seria uma chance de erro muito baixa. E creio que ele poderia ser uma grande aquisição para a gente. Então vamos falar agora, né, da ponta direita, que nós temos dois jogadores interessantes e bem diferentes ali para atuar nessa fase do campo, que é o Pavon, né, que joga melhor por ali, sempre está ajudando muito o lateral pela direita, mesmo vivendo um pouco de lampejos e sendo instável, quando ele joga bem a gente vê que ele tem um potencial interessante para ajudar nesse quesito. E temos o Alisson, que para mim é um dos melhores e maiores prospectos da nossa base atualmente, e que eu quero que em 2024, se ele não for o 12º jogador do time, que ele seja titular e sempre esteja ali privilegiando, porque eu vejo um potencial enorme nele. Mas ainda assim eu vou trazer aqui 3 nomes que eu acho que poderiam ser interessantes alternativas ao que os jogadores que a gente tem hoje. O primeiro é o Santiago Simon do River, um motorzinho. Ele é basicamente, se for para fazer uma comparação, ele é basicamente o que a gente espera que o Rubens faça jogando mais aberto pela esquerda, sendo um pouco mais incisivo na parte ofensiva, porque o Rubens é muito acima da média na parte defensiva. Então, se caprichar mais na parte ofensiva, ele vira o Santiago Simon pela direita, que é o jogador que está sempre ajudando na defesa, é um jogador muito voluntarioso, parece ter 5 pulmões ali de tanto que ele corre, é muito habilidoso também, está sempre sabendo conduzir a bola da melhor maneira possível. E acho que assim seria uma contratação, cara, muito provavelmente sim, principalmente por tirar do River um jogador. Que eles estão, né, nesse momento de final de lapidação dele ali com o Sub-23, né? Ele tem 21 anos, mas já está pronto, assim. Eu acho que seria o caso do Galo realmente investir, contratar, colocar para jogar, e aí ele entregar pra gente o que dele se espera, assim, né? Contando também, claro, com um período de adaptação ao futebol, que é normal e tudo mais. Mas eu acho que ele seria uma ótima contratação. O segundo nome é do Léo Chu, um brasileiro que joga no Seattle Sounders da MLS. Um jogador muito interessante, veloz, forte, assim, parece um touro correndo, levando mesmo a marcação. Extremamente habilidoso com a perna esquerda dele. Ele tem um chute bom, ele tem infiltrações, ele tem essa questão, essa noção mesmo de ser um ponta... não só veloz e buscando gol, mas também um pouco construtor, né? Que eu acho que seria uma coisa interessante de ter no nosso elenco. Ele é um jogador que tem 23 anos, né? Formado na categoria de base do Grêmio. Vai terminar o contrato dele no final de 2024 e eu acho que seria uma oportunidade de mercado muito bacana pra gente. É um jogador que realmente eu acho que chegaria, tomaria conta da posição, principalmente na parte ofensiva. Poxa, um 4-2-4 ali, com ele fazendo a ponta direita, a dupla ali
Paulinho e Hulk, um jogador bom ali pela ponta esquerda, poxa, eu acho que a gente estaria muito bem assim, né? E ele faria muito bem esse papel. O segundo nome é do Juan Cruz, o terceiro nome, perdão, é do Juan Cruz, do River Plate do Uruguai, um jogador de 20 anos, que está na seleção sub-20 do Uruguai. É lá que eu tive um contato maior com ele, pesquisando um pouco também alguns jogos do River Plate do Uruguai, eu pude ver o potencial que ele tem. Ele é um jogador canhoto de 20 anos, ainda tem algumas coisas para lapidar sim, mas ele é muito polivalente, por isso que eu trago o nome dele aqui. Ele é um jogador que vai terminar o contrato dele entre o meio do ano que vem e dezembro, assim, e eu acho que seria uma oportunidade bacana de mercado, basicamente parecido assim com o que foi com o Dylan Borreiro, um jogador que pouca gente conhecia, que muita gente falava, poxa, será que vai vingar mesmo? E aí quando a gente viu, a maturação dele trouxe coisas boas para a gente aqui. Eu acho que o Juan Cruz seria sim uma contratação muito interessante, consegue jogar de ponta direita como o cara que corta para dentro e finaliza, ele tem uma boa finalização, ou então como ponta esquerda, principalmente dentro do esquema do River Plate do Uruguai, ele avança muito no espaço vazio dos contra-ataques, então ele é muito rápido, ele é muito incisivo também. E também dentro da seleção do Uruguai ele joga como segundo atacante ou centroavante. Ele também tem essas facetas assim, e acho que ele poderia ser uma contratação assim, tirando da cartola, uma oportunidade talvez que a gente pudesse ir atrás e falar, poxa, esse daí estava abaixo do radar de todo mundo e a gente conseguiu pescar ele lá. Então vamos falar sobre o centroavante, né? Essa posição tão carente no nosso elenco desde que a gente perdeu do Diego Costa em 2021. E assim, acho que a gente nunca teve uma reposição à altura dele, como esse jogador ali de frente, brigador, que né, é matador também, consegue segurar a bola e ser referência e tudo mais. Nosso ataque, atualmente ele é composto, né, pelo Paulinho e o Hulk ali como uma dupla ali na frente, mas eu acho que a gente não tem uma outra alternativa de jogo ali, a gente não tem um centroavante confiável para a gente colocar ali se a gente quiser mudar o jogo ou tentar recuar um pouco o Hulk para deixar o Paulinho com esse jogador, né, ali como uma dupla. E eu vou tratar essa parte do vídeo de centroavantes com um cuidado especial, porque ao meu ver a gente tem 3 boas opções para o futuro próximo do Galo, e eu acho que esses jogadores têm que ser lapidados para que a gente tenha centroavantes formados na nossa base no nível de elite. O primeiro é o Isaac, do nosso sub-20, o Isaac Tomic, que eu espero muito que ele seja nosso jogador por mais anos, né? Eu quero que ele renove o contrato dele, ainda está emperrada a renovação, mas eu quero muito que ela aconteça. O Isaac é um prospecto muito grande, assim, eu gosto muito do jogador, acho que ele tem um futuro brilhante, pode render muita coisa boa dentro e fora de campo aqui para o Galo. O segundo nome é o Cauê do Sub-17, ele tem entre 16 e 17 anos, um jogador assim que eu sou fã, acho assim que ele vai ter uma projeção na carreira dele muito interessante, mesmo com a baixa idade já é extremamente forte, joga como ponta direita, rompendo a marcação, é habilidoso, bate falta, assim, sou muito fã do Cauê e acho que ele, nos próximos anos, ele vai sim ser utilizado na nossa equipe principal. E tem o Jota, que eu também sou muito fã, artilheiro do Sub-15, um matador nato, assim, já deveria estar na seleção Sub-15, inclusive. Então eu vou trazer nomes de jogadores aqui que vão ser mais para uma questão emergencial, né? Para ajudar também na lapidação desses novos atacantes que vão chegar, né, dessa nova safra para poder ajudar a nossa equipe principal. O primeiro nome é o Carranza, do Philadelphia, um argentino muito bom, de 23 anos. É o mais novo dessa lista de centroavantes, mas é um jogador que está pronto. É um jogador que a gente poderia ter ainda um valor de revenda muito alto com ele futuramente. Ele é um jogador, como eu disse, pronto, físico, um atacante, ao meu ver, completo. Assim, ele tem todos o canivete suíço ali, né, de um centroavante, bom no jogo aéreo, é muito habilidoso também, tem boa estatura, boa força. Acho que seria o jogador assim, que se o Galo pudesse chegar e contratar e investir de fato, ele seria erro zero. Carranza, do Philadelphia, depois procurem saber mais sobre ele, um jogador interessantíssimo. O segundo nome vai ser de um já famoso assim, né, na torcida do Galo, muita gente já fala dele já tem um tempo, que é o Dineno, né, um argentino lá do Pumas, ele tem 29 anos.
E como eu, né, já falei, né, um jogador pronto ali com seus 29 anos, um artilheiro nato, gosto muito do futebol do Dineno, desde a época do Racing lá atrás, né? Então ele é um jogador que poderia chegar, entrar no nosso time, ser uma referência técnica ali, ele é um matador nato e eu realmente acho que ele chegaria, vestiria a camisa e falaria assim pra ele, Dineno, só vai lá e empurra essa bola pra rede, sabe? Tipo, é um cara muito habilidoso também e consegue dominar a área de uma forma muito interessante. Então, Dineno com certeza seria uma opção muito interessante, né? Que assim como o Carranza está com o contrato para terminar no final de 2024. Então, seria bom já estar de olho nesses jogadores para a janela do início do ano. Por fim, eu vou falar sobre o Cócaro do Huracan, um jogador assim, ele é menos versátil que o Carranza, por exemplo, e é menos matador que o Dineno, mas ele é um jogador muito útil. Eu acho ele o jogador mais útil dessa trinca que eu estou trazendo aqui. Ele tem 25 anos, vai, né, terminar o contrato dele no final de 2024. É um jogador com um jogo aéreo absurdamente bom. É um cara que tem um aproveitamento muito bom com bola aérea, mas ele também faz todo ali aquele salseiro ali na frente da área, né, segurando a marcação, sendo aquele jogador enjoado que você chega, bota ele lá para jogar e ele vai, ele faz, e ele consegue, enfim, é um jogador de extrema habilidade e acho que ele poderia cair como uma luva ali, como uma opção, né, aos outros esquemas que a gente utiliza aqui no Galo, e eu acho que ele se beneficiaria muito, né, de uma dupla como o Hulk e Paulinho vindo um pouco de trás, ou então ele se beneficiando das tabelas ali com o Paulinho. Eu acho que ele conseguiria render bastante. O Cócaro é um jogador que eu acho que tem uma força e uma utilidade ali, né, de se doar no ataque acima dos outros. E vou fazer uma menção honrosa, que é o Mastroianni do América, né? Muita gente conhece esse uruguaio. Ele tem um contrato até 2025, mas se o América realmente cair, eu acho que seria muito interessante a gente ir atrás desse jogador. Eu acho que a gente, como uma menção honrosa, assim, eu acho que ele poderia ser muito útil. Uma contratação de um cara de 30 anos, como eu falei, que ia ajudar muito, né, nesse processo de lapidação dos outros centroavantes que a gente tem, dando essa tranquilidade também, né, para essa lapidação. E acho que se a gente contratasse ele, seria também uma contratação beirando ali o erro zero. A gente já viu o que ele é capaz de fazer em alto nível no futebol brasileiro. E assim, eu acho que ele seria útil se a gente contratasse ele. Então, olho aberto também com o Mastroianni. E assim a gente termina o nosso vídeo, pessoal. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Já estou ansioso para o próximo episódio em que a gente vai falar sobre técnicos, né? Vamos destrinchar quais seriam boas opções de técnicos para o Galo em 2024, se a confirmação da permanência do Filipão não acontecer. Esse vai ser o nosso tema e eu espero vocês aqui semana que vem para a gente poder, né, destrinchar mais esse conteúdo, que eu acho que vai ser bem bacana. Se vocês gostaram desse episódio e gostaram das informações dos nomes, eu reforço o pedido para que vocês deixem um like de vocês, os comentários também para eu ter esse feedback, né, do que pode ser importante melhorar nos próximos episódios. E também, né, seguir o canal aqui do Bica Galo, me seguir lá no Twitter, no 1908 Vingança, para que a gente possa, né, ter ainda mais trocas entre a gente, né, e falar muito de Galo, né, e também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que essas informações cresçam cada vez mais e o debate melhore também. Então, fico por aqui, um abraço para todos vocês, espero, né, que vocês tenham um ótimo final de semana e até semana que vem, porque semana que vem a gente vai estar aqui de novo falando muito sobre o Galo. Aquele abraço!